queridos, tudo bem? Estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre mais um livro, né? E eu cheguei todo animado porque hoje a gente vai falar sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Com certeza é um livro que a gente pode considerar um clássico, é um livro que muita gente já leu, muita gente já assistiu o filme, né? Que dizem ser muito bom. Eu vou assistir após essa leitura e aqui eu vim falar sobre um pouquinho essa obra, né? Vou falar um pouquinho da. Antes de entrar um pouco na trama do livro, eu quero falar um pouquinho sobre a Jane Austen, tá? Ela que é inglesa, né? Ela que nasceu em 1775, aí veio falecer jovem, né? Em 1817. É bom dizer que esse livro aqui, ele foi o primeiro que a Jane Austen escreveu. Muitos dizem não, mas você vai ouvir dizer, o que é certo, que o primeiro livro publicado é Razão e Sensibilidade, que não é mentira. Só que o primeiro livro escrito foi Orgulho e Preconceito. Ela escreveu e tentou publicar, o seu pai tentou publicar um outro título chamado First Impression, né, Primeiras Impressões, mas aí foi negado pelo editor. Em 1811 vai ser publicado, finalmente, Razão e Sensibilidade, que é um outro livro que eu ainda não li. Esse é o primeiro livro da Jane Austen que eu estou lendo. E só então, em 1813, que Orgulho e Preconceito vai vir a ser aceito, ser publicado, mas todos foram publicados de forma anônima, tá? Então, é muito interessante porque eu venho de uma sequência de leituras entre J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, tá? Outros autores ingleses, né? O próprio Colin Durias, né? Que escreveu sobre. E o que me levou a ler Jane Austen foi um baita de um elogio que C.S. Lewis falou sobre ela, que a considerava muito sábia, né, muito dócil, e ela, além de um exemplo de escritura, era também um exemplo de mulher. Então, repare que em 1813 ela publica Orgulho e Preconceito, mas ela vem falecer em 1817, tá? Ela dizia que esse aqui era o filho dela, né, que infelizmente Jane Austen veio a falecer sem ter um relacionamento, sem ter um matrimônio, né, e também sem ter filhos. Falando um pouco sobre a trama de Orgulho e Preconceito, a gente vai aqui acompanhar basicamente o período regencial da Inglaterra, que é o período que a Jane Austen vai viver, né? E ela vai escrever um romance de época nesse sentido aí. Então aqui você vai encontrar todas as classes sociais, todos os costumes e regalias da época da Inglaterra regencial, tá? Que ali é a parte final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Então aqui você vai encontrar uma questão assim de garantias, né, de heranças muito forte ainda, em que existe a classe mais alta, que seria a realeza, a nobreza aqui, e existiriam ali os gentry, né, que seria a gentry alta e a gentry mais baixa, são ali aquele meio termo um pouco abaixo da realeza ali, de pessoas que tinham posses, né? E aqui a gente vai conhecer basicamente, para você ter um pouco de ideia, que assim, pessoal, não sei se todos aqui já leram ou todos já assistiram, mas aqui a gente vai falar sobre orgulho e sobre preconceito, tá? São as palavras que mais vão aparecer aqui. E diferente do que eu pensava, quem tem orgulho, na verdade, é o pobre, né? Seria a Elizabeth, nosso protagonista, e o preconceituoso da vez é o rico, né? Quando eu fui ler, eu pensava que era o contrário, né? O rico teria todo o seu orgulho e o pobre todos os seus preconceitos, mas ocorre de forma diferente aqui. Mas se você for parar, pobre entre aspas, tá? Porque o senhor Bennet, que é o pai da Elizabeth, mais quatro meninas, né? São elas a Jane, que a gente acho que é o mesmo nome, né? De uma personagem. A Jane, que é mais velha, a Elizabeth, que é a segunda mais velha. Aí vem as três sequências que são
a Mary, a Kitty e a Lídia, né? Essa Lídia vai dar um trabalho aqui. Enfim, a família do Sr. Bennet, eles lucravam assim cerca de 2.000 libras por ano. Por isso eles eram ali dessa classe um pouco mais baixa, embora não sejam pobres. Eles tinham as suas posses e tudo mais. Só que o que é interessante aqui, que a gente também vai mostrar pra gente, a Jane Austen vai mostrar pra gente, como funcionava a questão de herança, né? Quem que herdavam as posses após o proprietário morrer. E o Sr. Bennet não tem nenhum filho homem, né? E dessa forma, a herança iria para o seu parente homem mais próximo, que seria ali o Sr. Collins, que era um primo do Sr. Bennet. Um sobrinho, na verdade, né? Primo das meninas. Alguns personagens... tá. E o Sr. Darcy, que é ali o interesse amoroso, não desde o início, mas a partir boa parte do livro da Elizabeth, ele sozinho, ele é um herdeiro e ele possui 10.000 libras anuais. Então, por aí você vê a diferença de classe aqui. Pai de família com uma esposa, 5 mulheres, tinha apenas 2.000, e o Sr. Darcy ali, que era um solteirão, sozinho, com todas as suas posses, equivalia mais ou menos a 10.000 libras por ano. E isso colocava em um patamar, facialmente falando, né, financeiramente falando, muito, muito mais acima do que a Elizabeth. Outros personagens. Então eu já falei sobre o Sr. Bennet aqui, que é o pai da Elizabeth. Esse é um personagem maravilhoso. Toda vez que esse personagem vai aparecer aqui no livro, você vai ou dar altas risadas ou vai concordar muito com o que ele está fazendo, o que ele está falando. Tirando uma parte ali que cabe dizer agora, porque cabe a você, né, que ainda não leu, e saborear dessa leitura maravilhosa. Aqui a gente vai falar sobre romance, sobre muito orgulho, sobre muito preconceito, sobre outros casais além da Elizabeth e do Sr. Darcy. E a gente vai falar também sobre tretas familiares, fofocas, mágoas, vinganças. E eu pensava que não teria nenhum vilão nessa história, assim, seria mais uma história de cotidiano, mas não, há um vilão aqui que é o mal de alguém e ele vai ter o seu devido desenrolar e o seu fim, é claro, um fim interessante até, segundo a nossa querida Jane Austen. Cabe a cada leitor aproveitar essa leitura de forma muito leve. É uma leitura que expõe muito sobre vingança, sobre orgulho, sobre preconceito, sobre romance em si, sobre entendimento, sobre a vida conjugal, mas ela vai tratar de uma forma muito leve e muito comediante, assim, porque há muitas brincadeiras, né, entre os personagens, e ali há muita ironia. A Jane Austen trabalha muita ironia aqui nesse livro, e por isso que ele é tão delicioso de ler, e dá vontade de ler muito rápido, e a gente às vezes tem que voltar alguns capítulos para acompanhar novamente, ler e rir novamente. É um livro maravilhoso, com um final feliz, não é uma história triste, tá? Não é uma história triste com um final feliz também, é uma história que gera um pouco de angústia ali, claro, mas ela é feliz no seu todo. A respeito de críticas sociais, também esse livro aqui está recheado. Ele vem falar sobre a época regencial, é claro, sobre como a mulher era menosprezada e o homem superestimado, ainda mais naquela época. Era dessa forma que funcionava, as mulheres não tinham direito a quase nada, então elas, até estava conversando sobre, as mulheres, o maior sucesso da vida de uma mulher nessa época, e é uma crítica clara aqui da Jane Austen a respeito desse modo de viver. O maior sucesso de uma mulher é o casamento, casar com um homem de qualidade, cavaleiro e tudo mais. Então fica essa dica, tá? Há muitos personagens
que você pode se identificar e odiar também. Tem o Sr. Bennett, tem a sua esposa, que com certeza você não vai se identificar e não vai curtir muito. Segundo um amigo meu, ela é uma treinadora de uma dondoca, como dizem os nordestinos. E tem um senhor Darcy, um cara reservado, e tudo, cheio de preconceitos, é claro. Mas é um personagem cativante também. Tem a Elizabeth, que é birrenta, emburrada, gosta de ser opiniosa, polêmica, e é tudo que o pai dela mais ama nessa vida, entre outros personagens, como o Sr. Bingley, a própria Jane, a irmã mais velha da Elizabeth, a Lídia, que é a mais nova, e entre outros personagens. Então, essa leitura está recheada de coisas boas para quem gosta de ler. E quem já assistiu o filme, então recomendo leia também. Com certeza é uma adaptação boa, mas a leitura tem há muito mais proveito a se aproveitar, né? Dessa forma posso falar. E é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de coração por acompanhar. Se puder deixar o seu like, comentar, fique à vontade. Se inscreva também se você não é inscrito. E eu vou nessa. Valeu!